Andreas Munzer, um dos fisiculturistas mais secos e disciplinados da história, foi encontrado morto. Conhecido por seu físico extremamente definido e impressionante, Munzer seguia uma rotina rigorosa de treino e dieta, mas também abusava de substâncias para alcançar seus objetivos. Hoje, vamos mergulhar na vida desse atleta, entender seus métodos e o preço que pagou por eles. Em março de 1996, Andreas Munzer estava em um ponto alto de sua carreira, mas seu corpo estava à beira do colapso. Após competir no Arnold Classic, um dos eventos mais prestigiados no mundo do fisiculturismo, Munzer começou a sentir dores abdominais severas, que foram se intensificando rapidamente. Após retornar da competição, Munzer foi levado ao hospital com sinais de desidratação severa. Os médicos rapidamente descobriram que ele estava sofrendo de múltiplas falhas orgânicas, incluindo insuficiência hepática e renal. Sua condição se deteriorou rapidamente, levando a uma série de complicações graves. No hospital, os médicos identificaram vários problemas críticos. O fígado de Munzer estava severamente danificado, com sinais de toxicidade hepática grave, provavelmente devido ao uso prolongado de esteroides anabolizantes e outros compostos hepatotóxicos. A desidratação crônica e o uso de diuréticos afetaram gravemente os rins de Munzer, levando à insuficiência renal aguda. Os níveis de eletrólitos de Munzer estavam extremamente desequilibrados, uma consequência do uso contínuo de diuréticos e da manipulação de fluidos corporais. O uso dessas substâncias é muito comum no período prévio da competição, para manter os níveis de água baixos na camada entre a pele e o músculo. Mas há muitos relatos que Munzer usava diuréticos durante o ano todo, independente das competições. Tudo sobre o uso e os abusos de Munzer e como ele fazia com seus treinos insanos e rotinas de cardio jamais vistas no mundo do fisiculturismo, nós iremos mostrar aqui nesse vídeo. Antes de começarmos, não esquece de deixar o like, acompanhar cada detalhe do vídeo e ficar até o final para entender como evitar os mesmos erros que ele cometeu. Andreas Munzer nasceu em 25 de outubro de 1964, na pequena cidade de Peck, na Áustria. Desde cedo, Munzer mostrou um interesse natural por esportes e atividades físicas. Ele era um garoto ativo, sempre envolvido em algum tipo de atividade física, seja correndo pelos campos da sua cidade natal ou ajudando na fazenda da família. A influência que mudou a vida de Andreas veio de uma figura icônica do fisiculturismo mundial, Arnold Schwarzenegger. Também nascido na Áustria, Schwarzenegger já havia alcançado fama global, tanto como fisiculturista quanto como estrela de cinema. Para o jovem Andreas, Arnold era mais do que um herói. Ele era a prova viva de que alguém da sua terra poderia conquistar o mundo. Inspirado por Schwarzenegger, Munzer começou a explorar o mundo do fisiculturismo. Ele se inscreveu em uma academia local e rapidamente se apaixonou pelo levantamento de peso. Andreas não era apenas mais um garoto tentando ficar em forma. Ele tinha um foco e uma disciplina que o diferenciavam dos demais. Ele passava horas na academia, estudando técnicas de levantamento e experimentando diferentes rotinas de treino. No início dos anos 80, Andreas começou a competir em campeonatos locais. Apesar de sua pouca idade e experiência, ele rapidamente se destacou. Seu físico era notável, com músculos definidos e um equilíbrio corporal que muitos fisiculturistas mais experientes invejavam. Munzer tinha uma combinação rara de genética favorável e uma ética de trabalho incomparável. A primeira grande vitória de Andreas foi em um campeonato regional na Áustria. Essa vitória não apenas confirmou seu potencial, mas também lhe deu a confiança necessária para competir em palcos maiores. Munzer começou a participar de competições nacionais e internacionais, cada vez mais se destacando pela sua definição muscular e simetria corporal. Nos bastidores, porém, Andreas enfrentava desafios. O mundo do fisiculturismo não era apenas um campo de treino físico, mas também um ambiente onde o uso de substâncias para melhorar o desempenho era comum. Munzer, determinado a alcançar o físico perfeito, começou a experimentar com esteroides anabolizantes e outros compostos. Esse uso inicial de substâncias marcou o começo de uma prática que, infelizmente, se tornaria cada vez mais intensa ao longo de sua carreira. A rotina de treino de Andreas Munzer era tão intensa quanto meticulosa. Seu treinamento combinava volume, intensidade e uma abordagem estratégica para esculpir cada músculo do corpo.
Ele tinha 6 dias por semana de treino, reservando apenas um dia para descanso e recuperação. Sua rotina era dividida em diferentes grupos musculares, garantindo que cada parte do corpo recebesse atenção específica. Vamos dissecar um pouco mais essa rotina e entender como ele conseguia manter aquele físico impressionante. Segunda-feira, peito e abdômen. Terça-feira, costas. Quarta-feira, pernas. Quinta-feira, ombros e abdômen. Na sexta-feira, braços. E no sábado, cardio e abdominais. Além do treinamento com pesos, Munzer incorporava sessões de cardio em sua rotina. Ele acreditava que o cardio era essencial para manter a definição muscular e a baixa porcentagem de gordura corporal. Seus exercícios cardiovasculares incluíam corrida, ciclismo e sessões de cardio de alta intensidade, que ele realizava várias vezes por semana. Andreas também era conhecido por suas técnicas avançadas de treino, como drop sets, supersets e repetições forçadas. Essas técnicas ajudavam a aumentar o volume do treino e a gastar mais calorias de maneira paralela. Ele estava constantemente desafiando seus limites e buscando maneiras de melhorar seu desempenho. A rotina de treino de Munzer não era apenas sobre levantar pesos, era praticamente uma maratona. Ele focava em alto volume e tinha um apreço muito grande por atividades exaustivas que o faziam gastar muitas calorias. Muitas pessoas comentam que a metodologia de Munzer beirava a loucura e que ele estava praticamente todas as horas de seu dia focado em gastar calorias e permanecer ativo. Para chegar nesse nível de conseguir sustentar altos volumes de treino e de cardio, junto com uma dieta extrema e restritiva, se dá ao fato de Andreas estar sempre sob o uso de algumas substâncias. Nesse caso, não estamos falando apenas de esteroides, mas principalmente de estimulantes pesados, como o clenbuterol, a efedrina e provavelmente até drogas ilícitas. Viu, você tá querendo alavancar os seus resultados na musculação? Para conseguir passar todo o método da Overhead, eu criei a Overhead School. Vai aqui no link da descrição e conheça todos os nossos módulos, onde eu ensino sobre hipertrofia, musculação, nutrição e o que envolve para você conseguir adquirir os seus resultados. Bora lá. Andreas Munzer era um exemplo vivo da dedicação extrema ao fisiculturismo, mas essa dedicação teve um custo alto. O uso contínuo e intensivo de substâncias para melhorar o desempenho trouxe uma série de problemas de saúde graves, que eventualmente levaram à sua morte precoce. Vale lembrar que Andreas queria permanecer o ano inteiro muito bem condicionado, e isso não ocorreu pois ele era louco, mas sim porque naquela época não existia outra forma do atleta ganhar dinheiro senão posar para revistas e fotos. E isso cobrava dele um condicionamento sempre impecável. Naturalmente, não é possível permanecer nesse nível de definição o ano todo, pois o estresse e o cortisol iriam fazer um mecanismo contrário, retendo líquidos e fazendo o metabolismo priorizar o acúmulo de gordura. Além disso, o corpo nessas condições prefere dispensar massa muscular para se manter vivo, e isso acabaria com a estética do físico de Munzer. Um dos órgãos mais afetados pelo uso prolongado de esteroides anabolizantes, especialmente os orais, é o fígado. Munzer consumia altas doses de substâncias como estanozolol e outros esteroides hepatotóxicos, que colocam uma carga significativa sobre o fígado. Munzer era conhecido por sua definição muscular extrema, alcançada em grande parte pelo uso de diuréticos para eliminar a retenção de água subcutânea. O uso de diuréticos como Lasix e Aldactone eram comuns para ele e tinham consequências sérias. A eliminação excessiva de água do corpo também remove eletrólitos essenciais, como sódio, potássio e magnésio. Esses desequilíbrios podem causar cãibras musculares. E você pode pensar, tudo bem ter algumas cãibras, certo? Pois é, mas o problema é quando isso acontece no músculo do seu corpo que não pode parar de funcionar, o coração. O coração de Munzer também sofreu com o uso prolongado de substâncias anabólicas e diuréticas. O uso de esteroides anabolizantes pode levar ao aumento do tamanho do músculo cardíaco, o que pode resultar em disfunção e insuficiência cardíaca. Além disso, os rins de Munzer foram afetados principalmente pela desidratação crônica. Com o tempo, os efeitos cumulativos dessas substâncias começaram a se manifestar de maneira mais severa. Munzer começou a apresentar sintomas de problemas hepáticos e renais, incluindo dores abdominais severas, fadiga crônica e sinais de insuficiência orgânica. A manipulação constante de fluidos corporais e eletrólitos contribuiu para a deterioração rápida de sua saúde geral. Após o Arnold Classic, Munzer foi encaminhado para o hospital,
Os médicos tentaram estabilizar sua condição, mas a extensão dos danos era severa. Andreas Munzer foi submetido a várias intervenções médicas, incluindo tentativas de reidratação e suporte para suas funções orgânicas falhando. Infelizmente, seu corpo não respondeu aos tratamentos devido ao estado avançado de suas complicações. No dia 14 de março de 1996, Andreas Munzer faleceu. Ele tinha apenas 31 anos. A causa oficial da morte foi múltipla falência de órgãos, precipitada por uma combinação de insuficiência hepática, renal e desidratação severa. Sua morte chocou a comunidade do fisiculturismo, trazendo à tona os perigos do uso extremo de substâncias para melhorar o desempenho. Tanto aqui no canal, quanto nos cursos de formação que faço com os mais de 1000 alunos que estudam sobre hipertrofia e performance, sempre me escutam falar o seguinte: o fisiculturismo pode tanto ser um esporte feio e manchado, quanto um esporte bonito e sustentável. Tudo depende de quanto tempo você quer atingir o resultado. Nos cursos sobre hipertrofia, eu sempre menciono sobre o uso de hormônios e como eles auxiliam e prejudicam os atletas ao longo de suas vidas. E sem dúvida nenhuma, as primeiras informações que um praticante precisa ter é como aquelas substâncias podem te prejudicar. Você precisa saber disso antes mesmo de saber quais os benefícios dela. Existem algumas pessoas que falam que mesmo utilizando hormônios, atletas como Arnold, Dorian e tantos outros permanecem vivos e bem de saúde. Mas isso tem relação exatamente com o que acabei de dizer. Quanto tempo isso foi construído? E quando foi que eles interromperam o uso? Hormônios afetam a longevidade assim como as demais drogas espalhadas por aí. O erro de Munzer foi ter negligenciado os efeitos colaterais e usado consistentemente sem um acompanhamento de saúde paralelo. Apesar de sua trágica morte, Andreas Munzer deixou um legado significativo no mundo do fisiculturismo. Sua vida e carreira são lembradas tanto pelas conquistas impressionantes quanto pelas duras lições aprendidas. Munzer é frequentemente citado como um dos fisiculturistas mais secos da história. Sua capacidade de apresentar um físico incrivelmente definido, com níveis mínimos de gordura corporal e músculos altamente detalhados, estabeleceu novos padrões para o que era possível no fisiculturismo. Ele mostrou para o mundo onde o corpo humano consegue chegar em níveis de definição, mesmo que pagando um alto preço para atingir isso. As técnicas de preparação para competições usadas por Munzer, embora extremas, influenciaram muitos atletas que vieram depois dele. Sua abordagem meticulosa à dieta, treino e manipulação de fluidos corporais é estudada e, em alguns casos, adaptada por fisiculturistas modernos. A ideia de levar o corpo ao limite para alcançar a perfeição física continua a ser um ponto de referência, embora com uma crescente consciência dos riscos envolvidos. Pessoal, tem tanta coisa ruim que acontece na internet, então a única forma de você conseguir ajudar o esporte a desenvolver com informação de qualidade é você ajudando com o seu like aqui no vídeo. Dessa forma o YouTube começa a entregar esse tipo de conteúdo mais construtivo para outras pessoas. E assim essas pessoas também conseguem se inspirar e treinar da forma que o fisiculturismo foi feito. Conheça também o nosso trabalho no Instagram, a Overhead Bodybuilding, onde a gente vai conseguir entregar conteúdo diário sobre hipertrofia e musculação. É isso então, galera. Até o próximo vídeo.